Quem vê Marcos se exercitando desta forma, não imagina que a diabetes possa fazer parte da vida dele. Mas essa realidade é recente. Há mais de 10 anos, os exames médicos indicavam que ele corria perigo. Venho de uma família diabética, né? Meu pai era diabético, minha mãe é diabético, mas eu acredito que isso tenha sido o meu abuso também de muitos alimentos assim que é errado. A gente faz uso de refrigerante como se fosse água, né? E não é assim. E eu acho que a minha diabetes veio adquirida daí. Com uma alimentação desregrada e hábitos nada saudáveis, o professor de História resolveu começar a contar um outro ritmo para o dia a dia. Eu comecei a treinar mais o jiu-jitsu, mas é que foi que eu fui sentindo a diferença. Quando eu treino, baixa meu açúcar, eu vou. Então eu comecei a sentir melhor. Aí dei uma mudada na minha alimentação, priorizei alguns alimentos que me trazem energia, mas que não dá um pico glicêmico no meu organismo e fiquei top. Hoje, minha glicose bate normalíssima. A diabetes é uma vilã em potencial do ser humano. Essa endocrinologista explica em detalhes como a doença atua no organismo. Diabetes é uma doença crônica que se caracteriza pela elevação da glicose, do açúcar no sangue, por conta de ou uma deficiência absoluta de insulina, que é o hormônio necessário para colocar essa glicose do sangue para a célula, ou então não por conta de uma deficiência de insulina, mas sim um estado de resistência à ação dessa insulina. Então, o paciente tem insulina, tem produção de insulina, mas por um quadro em que ocorrem alterações em diferentes partes do corpo, há uma dificuldade dessa insulina agir para colocar a glicose para dentro da célula. E com isso o paciente passa a apresentar níveis acima daqueles considerados normais de glicose, de açúcar no sangue, tanto em jejum como após refeição. A médica alerta que o modo de vida atual é o principal responsável para o crescimento da doença na sociedade. A gente vive numa sociedade que é chamada obesogênica, que leva muitas vezes o paciente a ganho de peso, e o paciente com sobrepeso ou obesidade é um paciente com risco maior de desenvolver diabetes tipo 2, né, falando do tipo 2. E existe também a questão genética. Segundo dados da Federação Internacional de Diabetes, o Brasil é o 5º país com maior número de casos da doença, ficando atrás apenas de China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. São quase 17 milhões de brasileiros diabéticos. Quando a gente dá o diagnóstico de diabetes tipo 2 para o paciente, não só fazer o tratamento com os medicamentos, mas orientá-lo no sentido da importância dele aderir tanto à modificação alimentar, como também exercícios físicos feitos de forma regular, para que esse paciente possa até mesmo alcançar uma remissão do diabetes. Voltando ao nosso atleta Marcos, com 57 anos, ele é só vigor e tem suas taxas totalmente controladas. Eu faço o acompanhamento certinho da minha alimentação, eu treino, eu não deixo meu açúcar subir, eu não abuso. São muitos os títulos conquistados no jiu-jitsu, mas a principal consagração é a saúde. Eu não sinto mais a diabetes no meu corpo, você pode perguntar até meus colegas aqui na academia, eu não sinto. De vez em quando que você sente que o açúcar está um pouco baixo, eu vou lá como um docinho só para não baixar demais. Quando você faz uma atividade física, o seu músculo, ele capta essa glicose, independente de insulina, independente dessa questão da resistência à insulina, e coloca para dentro da fibra muscular para gerar energia. Com isso, então, você consegue uma redução da glicose. Além do que, esse mecanismo também a longo prazo vai fazer com que esse músculo ele vá ficando fortalecido e essa resistência, então, à insulina, ela vai caindo. Então, faz parte do tratamento. A gente hoje considera que o exercício físico ele faz parte do tratamento do diabetes. A especialista ainda destaca que alguns sinais como sede contínua, desidratação, vontade de urinar com mais frequência e perda de peso injustificável, o paciente também deve buscar orientações, assim como para a prática de exercícios físicos. Procurar por profissionais, tanto da área de educação física como da área de nutrição, para, junto com o endocrinologista, fazer um planejamento do exercício. Lembrando que, em se tratando de diabetes, o recomendado é que a gente mescle exercícios aeróbicos com exercícios de carga, para poder a gente conseguir melhores resultados.
No mais, é seguir uma vida saudável, com a diabetes controlada. Marcos que o diga. Se tira o seu esporte agora. Tô morto, não consigo não.